Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, surge um novo fenômeno no São Paulo, Di Maria mais aquecido do que nunca. Tem também novidades envolvendo Lucas Moura, Alisson, tem também a situação da novela do Thiago Mendes, tudo isso e muito mais vocês acompanham aqui no seu canal mais completo de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Antes da gente começar, isso é muito rápido, vamos aí no botãozinho vermelho inscrever-se, quem ainda não é inscrito, né? Se inscreve aí, ativa as notificações pra vocês não perderem nada, nenhum vídeo, é tudo de graça, e vão deixando like, que o like também é de graça, e dá uma moral pro canal. Posso contar com isso aí, gente? Se inscreve, ativa as notificações, deixa o like, que é tudo de graça. Fiquem comigo até o final pra vocês não perderem nada desse vídeo. Te digo, bora pro vídeo. Bora, gente. Mas antes, vão também deixando nos comentários, isso não pode faltar, a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo? SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistindo ao vídeo. Galera, Alisson foi expulso no jogo contra o Libertad. Ô, Alisson, que é isso? O Alisson, um lance muito infeliz, mas pediu desculpa. Você não precisa pedir desculpa não, Alisson. Todo mundo entende. Todo mundo sabe da sua importância no time, da sua importância no elenco. Você errou demais, foi um lance infeliz? Foi, mas isso é uma situação de jogo. Nós sabemos que você não é um cara irresponsável, não é um cara imprudente, não é um cara de fazer o que aconteceu. Foi um lance errado que acontece. Você não precisa... É de muito bom tom, dá uma melhor impressão ainda do que nós já temos de você vir e pedir desculpas, né, do que aconteceu, mas nós sabemos que você não é disso, a gente sabe que é um erro, você não é um jogador, isso não é algo que aconteça de forma recorrente com as suas atuações, com os seus jogos, então fica tranquilo, meu bom, fica tranquilo, parceiro, nós sabemos do seu profissionalismo, do seu comprometimento para com o São Paulo, que é a coisa que nós mais exigimos, então fica tranquilo. O seu pedido de desculpas é muito genuíno e nós sabemos que você não é disso. Claro que a sua expulsão atrapalhou muito o jogo, mas nós sabemos do seu valor, sabemos que você não é um jogador disso, sabemos que foi muito mais um erro que todo mundo está sujeito a ter, né? Todo mundo está sujeito a... pode acontecer com qualquer um no ambiente que nós vivemos do futebol, que vocês que estão em campo aí estão sujeitos a acontecer. Então a gente sabe disso. E vai descansar, né? Pelo menos na Libertadores, né? Você precisa de um descanso. A expulsão é na Libertadores. Não sabemos se vai jogar o próximo jogo, né? Mas tem que... Eu já vim aqui... colocando o alerta. Precisa tirar o Alisson. Era por causa da questão técnica do futebol do Alisson? Óbvio que não, né, galera? Era pela questão de poupar um pouco mais o Alisson, mas isso, pelo menos agora na Libertadores, vai acontecer, né? E galera, que isso, hein? Surge um novo fenômeno no São Paulo. Luca! É isso mesmo, o garoto entrou, fez um golaço na Libertadores, não é só isso, né? O cara entra com um a menos. Eu não entendo isso, né? De novo, é aquela coisa, gente, eu não consigo elogiar e enaltecer o trabalho do Zubeldia, tá? Pra mim não dá mais, pra mim já deveria ter sido mandado embora há muito tempo, quem me acompanha sabe. Quem gosta do Zubeldia, ok, é uma questão de opinião, eu respeito, eu não gosto mais, tá? Te digo que você só sabe criticar, tudo você vê erro do técnico, tudo é problema do técnico. Pode ter um pouco de verdade nisso, e aí eu quero que vocês comentem, pode ter um pouco de verdade nisso, eu não aguento mais, tá, gente? Pra mim, eu não suporto mais vê-lo como técnico do São Paulo. Foi aquilo que eu falei na transmissão pra vocês. Se nós estivéssemos, se hoje, em maio de 2025, se fizesse hoje 3, 4 meses que o Zubeldia estivesse à frente do comando técnico do São Paulo, eu ia chegar aqui e ia falar, calma, vamos dar tempo pro cara, acho que vai dar certo, vamos torcer pra ele dar certo e tal, mas um ano com tudo o que nós vimos, né, vimos agora o desfalque agora, ele jogou a temporada de 2024 o tempo inteiro com os principais e o Paulista, o começo da temporada com os principais também, e nós vimos que não saiu nada, não saiu uma jogada trabalhada, então é um conjunto de coisas, né, a gente embasa bastante aqui para defender e para falar, né, o que a gente acha. São muitas análises em questões de substituições erradas, má gestão da equipe de base, não melhorar os jogadores contratados, os jogadores veteranos. Não é, não gosto do Zubeldia, não gosto porque eu não gosto. Igual os que defendem porque igual do cabelo dele. Eu tô brincando também. Mas vocês entendem a questão? Eu não acredito mais no trabalho, eu não confio mais no trabalho. E pra mim, nada vai tirar isso da minha cabeça. Eu não vou deixar de faltar com a minha verdade. Vocês estão prestando atenção aqui?
Pra mim, ele colocou o Luca numa situação... Deu tudo certo, ainda bem, no final. Nós somos São Paulinos, nós amamos o Morumbi, amamos os garotos da base, amamos a classificação na Libertadores. Só que pra mim, ele coloca o Luca numa podre. Não colocou o Luca numa situação favorável pro momento do jogador. A gente não fala em tamanho... Tudo bem que, Tidico, ele é só o que ele tinha pra colocar. Mas nós vimos que ele já poderia ter feito coisas diferentes em outros jogos, em que ele poupou os titulares, ou que ele deveria ter poupado. Como, de forma ridícula, ele não trabalhou com a base no Paulista. Jogadores todos prontos. Rian Francisco, Lucas Ferreira, Matheus Alves, todos jogadores prontos. Então, não fala de cuidado pra colocar a base, aquela coisa, não sei o quê. Pra mim, ontem foi erradíssimo colocar o Luca. Tudo bem que ele não tinha mais ninguém, mas teve outros momentos que ele também não tinha e ele deu outros jeitos. Tudo é pra elogiar o técnico, né? As substituições horrorosas, ele chama o Libertad pra cima. Aí ele coloca o Luca, ainda bem, vamos comemorar, né? Porque a gente sabe o potencial dessa base do São Paulo e agora surge outro fenômeno, um cracaço, que é esse Luca, né? Agora, pra mim, ele colocou na podre. Colocou assim, te digo, como assim? Com 1 a menos, coloca um garoto desse numa estreia de Libertadores com 1 a menos, no finalzinho. Deu tudo certo porque o Lucas joga demais. Mas pra mim não é uma condição favorável, uma condição aceitável pro técnico começar o trabalho com o garoto da base. Ainda bem que deu tudo certo. Pra mim esse cara ele tem mais sorte que juízo, pra mim ele seria demitido na vitória também. De novo, não é porque eu sou, você é chato, só quer criticar. Não é isso. É porque eu vi já vimos um ano de um trabalho bem ruim. Não é nem duvidoso, ele é muito ruim com não só os resultados. Eu não tô aqui falando, só porque ele não ganhou nada. Não é só isso. Isso também pesa, mas é um desempenho, é um desenvolvimento muito ruim no geral de todo o trabalho. Vimos Caleri piorando, Lucas Moura teve uma piora com ele. O Oscar ele já chegou a colocar de volante e muitos outros cases, né? Dobrando Ferrarese e Cédric Soares de forma ridícula, tirando o Lucas Ferreira do time em uma baita fase e muitas outras que vocês podem ir me lembrando contra Velo Clube, Sport, né? Com 3 zagueiros do Morumbi. Tá tentando melhorar? Tá. É aquilo que eu falei pra vocês. Se fizesse 3 ou 4 meses que o Zubeldia tá no São Paulo, eu ia chegar e falar, vamos lá, gente, vamos tentar dar uma moral pro técnico. Mas depois de 1 ano, pra mim, não cola mais. Galera, Pablo Maia, não sabemos até que ponto, né? Pablo Maia e Marcos Antônio. Pablo Maia não sabemos se virou banco ou não. Ninguém sabe, né? A gente respira São Paulo. Ei, vocês estão prestando atenção ainda? Quem chegou até aqui é porque gosta do trabalho, gosta de mim. Vão deixando like aí, se inscrevam no canal. E, gente, vocês geralmente são tão bem informados, são muito bem informados também, igual a mim. A gente respira São Paulo. Alguém sabe me dizer se o Arboleda virou banco do Juan Tressoldi? Ou se o Marcos Antônio virou titular do Pablo Maia? Porque eu não vejo lógica nenhuma, eu não consigo entender. Uma coisa, nós sabemos, nós não temos a mínima ideia de quem será o próximo time do São Paulo no próximo jogo. Mesmo que tivesse todo mundo à disposição, nós não fazemos ideia, porque nós não temos noção nenhuma de quem que é o time de São Paulo, de como ele trabalha com os jogadores ou não. Então tem uma questão estranha acontecendo em volta do Pablo Maia. Precisamos saber se o Pablo Maia virou banco ou não, bem como o Arboleda, mas a boa notícia que faz parte desse contexto é o futebol que tem tido Marcos Antônio, né? Vão continuar Marcos Antônio e Juan Tressoldi, mas tem jogado demais os dois, né? Muito bacana isso. O Marcos Antônio, inclusive, carregou o piano. Não tinha jogado muito bem naquele último jogo. Contra quem que foi? O Marcos Antônio foi um jogo ruim. Ai, gente, foi brasileiro? Contra quem que foi? Enfim, o Marcos Antônio fez um jogo ruim contra o Palmeiras, né? Não jogou nada. E contra o Libertad já jogou muito sem o Alisson ali, com o time com 10. Então é um cara que passa a impressão de que na hora do vamos ver vai jogar muito. Que o Marcos Antônio justifica a compra dele, ele se justifica ser comprado pelo São Paulo. Isso é muito bacana, né? Então precisamos entender melhor a questão do Pablo Maia, Arboleda, Marcos Antônio, Juan Tressoldi, mas tá muito bacana. Vocês vão me dizer, te digo, eles estão jogando porque o São Paulo quer comprar, quer exercer logo a obrigação de compra, mas vai querer renovar, né? Vai querer estender o vínculo de renovação para comprar depois. Então, acho que é uma questão de escolha técnica, do técnico mesmo, mas vamos ver como é que vai ficar isso aí. Galera, Lucas Moura, né? Notícia horrorosa, notícia péssima.
Pelo que eu pude apurar, pelo que eu pude ver, o São Paulo vai tentar trazer o Lucas Moura, vai tentar recuperar o Lucas Moura em julho, né? Horrível. O que aconteceu? Colocaram ele foi contra o Alianza, né? Colocaram ele machucado, acho que foi contra o Alianza. Colocaram ele machucado pra jogar, ele não tinha se recuperado. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo com o Lucas? Então, de novo, quando a gente estava melhorando a impressão do departamento médico, recuperação dos jogadores, acontece essa bomba que acontece em volta do Lucas Moura e a gente já fica completamente descrente, desacreditando de novo, né? O que aconteceu? O Oscar, mesmo a gente falou, o Oscar já era para ter voltado? E o Lucas, por que aconteceu isso? E os próximos? E o Arboleda, tá recuperado ou não? Se tá recuperado, por que o Arboleda não tá entrando titular? Perdeu a vaga de forma inexplicável pro Juan Tressoldi? Por mais que esteja jogando bem o Juan Tressoldi, por que tá acontecendo certas coisas no São Paulo? Só que assim, transparência zero, né, galera? Transparência nenhuma. Pelo amor de Deus, a verdade, ainda bem, é que o São Paulo tem um timaço, né? Quando entra um menino da base, que o técnico, eu tenho certeza, eu acho que o técnico não tinha esperança nenhuma que fizesse um gol, o Luca vai e faz um gol. Quando perde Oscar, coloca o Matheus Alves, né? O Luciano não dava mais pra aceitar ele de meia, coloca o Matheus Alves e joga muito. Quando perde o Lucas Moura, coloca o Lucas Ferreira e entra jogando demais. André Silva no lugar do Caleri. O André Silva tem os altos e baixos dele lá, mas pra mim o André Silva é um bom jogador pra compor elenco. Então a verdade é que o São Paulo é fortíssimo. Machuca Pablo Maia, entra Marcos Antônio. Machuca o Luiz Gustavo, tem o Marcos Antônio e o Bobadilha. É um elenco muito recheado, muito forte. O Wendel, uma contratação cara que aparentemente não tá dando certo. Tem o Enzo Dias. A zaga, então, você tem a rodo bons zagueiros para colocar. Ferrarese, Alan Franco, Arboleda, Juan Tressoldi e Sabino. E agora tem o Cedric na lateral direita, tudo bem. O Igor Vinícius eu não gosto ali, né? Mas tem o Mike na base também. Se o técnico enxergasse um palmo diante do Daris, já teria subido o Mike. A verdade é que o São Paulo dá muita sorte por conta desse elenco recheado, maravilhoso que tem na mão aí para montar pelo menos 2 times de altíssimo nível, comparando aos times que pega, né? Ceará, Fortaleza, Sport, Cruzeiro, o volume de jogos, né? Náutico, Alianza Lima, Libertad, Tajeres. Você pega esses times com todo respeito aqui, mas de menor expressão, não, tirando o Cruzeiro, um Ceará aí, né? Fortaleza. Mas o São Paulo geralmente joga com times que tem um elenco muito pior do que a gente, né? Pior. São pouquíssimos times que nós vamos enfrentar na temporada inteira que tem elenco melhor. Flamengo, Botafogo, Palmeiras, dá pra falar na cabeça aqui. Só, né? Acho que só. Então o São Paulo dá muita sorte, porque independente de tudo, São Paulo tem um elenco fenomenal, gigantesco. Galera, reforço, eu digo esses reforços da Ferroviária. Gente, a informação é quente, né? Acho que, se eu não me engano, foi Valentim Furlan, né, que falou. Aí vem a informação, já foi confirmado que o São Paulo deu uma olhada no Carlão e no Gustavo Medina da Ferroviária, né? Acho que a informação procede, mas eu falo pra vocês, gente, não vão vir. Muito provavelmente não vão vir. Podem ficar despreocupados, porque o São Paulo só contrata cara de Europa, só contrata cara grande. Se não vai trazer cara da Europa hoje em dia, vai trazer tipo Ferreirinha. Pode ver. Enzo Dias não veio da Europa, mas o Enzo Dias é do River. O Wendel da Europa, Cedric Soares da Europa, Ferreirinha, uma baita contratação porque era uma promessa no Grêmio. André Silva vem da Europa. Pode ver, o São Paulo vai contratar jogador da Europa. Oscar, não precisa nem falar, Lucas Moura Rames em um passado aí um pouquinho mais para trás. São Paulo traz jogador da Europa. O Juan Tressoldi, as últimas contratações todas foram da Europa. Então isso me parece, eu acho que a informação é verídica, né? Mas eu acho que pode ser uma cortina de fumaça da diretoria, porque o São Paulo, da mesma forma que fala que tá falido, só traz cara de Europa. Então eu duvido muito que cheguem caras, e eu acho muito bom que não cheguem caras da Ferroviária, né? Eu acho que não é para esse sentido que nós temos que olhar para ir, né? Porque precisa disso agora? Não vai gastar 50 milhões em Juan Tressoldi e Marcos Antônio? Como é que vai olhar Carlão e Gustavo Medina da Ferroviária? Independente dos jogadores. Eu acho que pode chegar um cara desse de um time bem menor, bem menor relevância e pode dar certo, isso é futebol. Mas eu acho que não é um lugar certo pro São Paulo olhar e nem acho que vai olhar. Acho que nós podemos ficar tranquilos em relação a isso. Trouxe esses nomes porque é o que tá surgindo aí. E realmente tem a informação de que o São Paulo foi dar uma monitorada. E o São Paulo vai forte pro mercado agora.
mas eu acho que isso não vão acontecer as contratações desses jogadores por conta da falta de relevância dos clubes que eles jogam, do clube que eles jogam e da carreira deles também, tá? Mas eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo pra vocês. Te digo, que história é essa do Di Maria? Di Maria aquecidíssimo, volta à pauta do São Paulo, uma vez que São Paulo vai contratar centroavante ou mais um meia. São Paulo vai contratar pesado nessa janela de transferências e nós temos a informação, a notícia do CEO da Superbet lá, do cara da Superbet, falando que o São Paulo trará, ou pelo menos terá o aporte financeiro para trazer mais um do nível do Oscar. O que é maravilhoso, o que é espetacular, né? E agora, o que está acontecendo? Di Maria não ficará no Benfica. Todo mundo está falando, estão veiculando, estão noticiando de que o Di Maria não ficará no Benfica. Te digo o que aconteceu. Parece que brigou com o técnico lá, Di Maria não fica. Excelente opção, excelente oportunidade para o São Paulo ter mais um jogador de nível qualificadíssimo, um cara muito diferenciado, um craque da Europa que jogou lá no... Nossa, jogou com o Cristiano, jogou com um monte de jogador de uma relevância simplesmente gigantesca. Então agora volta à pauta a questão do Di Maria. Pra mim seria uma contratação fantástica. O São Paulo, sabendo disso, tinha que ir com todas as forças pra cima do Di Maria. E o Júlio Casares, inclusive, numa entrevista lá atrás, falou, não, calma. Quando perguntaram do Di Maria, ele falou, por enquanto não, né? Mas espera aí, o mundo dá voltas, o mundo gira. Deixou em aberto uma suposta possibilidade do São Paulo ir atrás do Di Maria, né? O que seria algo maravilhoso. E ele não vai ficar no Benfica. Parece que brigou com o treinador. E aí seria uma excelente oportunidade, uma vez que não é de hoje que o São Paulo já demonstrou interesse no Di Maria. São Paulo só tem contratado jogadores de nível europeu e aí o Di Maria hoje passa a ser um jogador muito coerente pelo momento do São Paulo em relação a contratações de nível Europa, de cunho europeu e desse aporte financeiro que tem a Superbet para trazer mais um medalhão do nível do Oscar. Então isso aí para mim seria finalmente a cereja do bolo, né? E galera, a situação parece martelo batido, parece em relação ao Thiago Mendes. Diretoria quer o Thiago Mendes, mas o Belmonte meio que tira o time de campo, né? Pelo menos ele dá uma recuada em relação ao Thiago Mendes, o diretor de futebol do São Paulo Futebol Clube. Ele fala que não tem o aporte financeiro necessário para trazer o Thiago Mendes. Nós estamos imaginando um salário de aproximadamente 1 milhão, né? Eu não sei, eu acho que é mais escolha da diretoria, viu? Porque comprar o Marcos Antônio, independente da obrigação de compra, eu acho que o São Paulo poderia ter planejado coisas diferentes. Eu acho que teria como você não comprar o Marcos Antônio ou o Juan Tressoldi ou nenhum dos dois e comprar o Thiago Mendes. Agora eu não tô falando de quem é melhor. Te digo, mas o Marcos Antônio vai ser melhor que o Thiago Mendes. Eu não tô falando disso. Eu não tô falando de futebol. Eu tô falando que pra mim, ele fala, não tenho dinheiro pra pagar, mas renovou com outros caras, né? Tivemos renovações estranhas, compras estranhas, não estranhas no sentido de a gente não entende qual que é o norte, o que dá o gatilho para tomadas de decisões de alguns jogadores chegarem, alguns jogadores serem contratados, ou alguns jogadores serem dispensados, ou alguns jogadores serem renovados. Nós não entendemos quais são os gatilhos para isso. É nesse sentido que eu falo, porque você não tem 1 milhão para pagar pelo Thiago Mendes, só que você não precisaria ter trazido o Wendel, por exemplo, uma vez que já tinha, tudo bem que o Wendel eu acho necessário, por mais que não tá jogando nada, eu acho necessário para compor o elenco junto com o Enzo Dias. Mas vocês percebem que é uma questão de escolha, é uma questão de opção? Você está escolhendo não ter o dinheiro do Thiago Mendes porque você quer comprar o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi. Podem ser belíssimas compras. De novo, não estou falando de futebol agora, mas para mim isso parte muito mais de opções e escolhas da diretoria. Quem que fala que precisa de mais volante? Quem que fala que precisa de mais lateral, mais zagueiro? Por exemplo, o Juan Tressoldi é que tá jogando muito bem, né? Ele tá se justificando a compra, mas já foi comprado um zagueiro muito caro, de acho que 21, 22 milhões, que foi o Ferrarese. Então você optou por ter mais zagueiros do que mais volantes no time. Por que contratou o Bobadilha? Por que trouxe o Luiz Gustavo e aí ia ficar dinheiro para trazer o Thiago Mendes? Então vocês percebem que é muito mais uma questão, para mim não é uma questão financeira, é uma escolha da diretoria em priorizar algumas outras contratações que eu particularmente não consigo entender qual que é o norte. Afinal, estava tão interessado assim no Thiago Mendes ou não? Né? Aparentemente não, porque tomou outras decisões e está indo para outras contratações. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando, trazendo tudo para vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.